E agora, vamos lá, vamos falar de um assunto que eu tenho certeza que mexe com a autoestima de muita gente. O quê? Os famosos cabelos brancos. Para alguns, a partir ali dos 40, os primeiros fios começam a incomodar. Para outros, os cabelos brancos surgem bem antes. Tudo vai depender da genética, né? Mas será que é só isso? Bom, tá, gente? Tá mais que provado que o estresse contribui muito para esse processo. O fato é, metade da população mundial tem ao menos 50% dos cabelos grisalhos. Então, vamos falar dos mitos e verdades sobre esse assunto, os cabelos brancos? Vem cá, participa com a gente. Aqui no nosso estúdio eu recebo a dermatologista, a doutora Laila Queijoc. Obrigada, doutora, pela sua presença. Boa tarde. Obrigada a você. Boa tarde, Roberta. E a gente trouxe aqui duas situações diferentes. Elas têm algo em comum, os fios brancos. Porém, a Maristela super assumiu os fios, né? Maristela, obrigada pela sua presença. Obrigada. Boa tarde. A você. Já a Magda se sente super bem, né? Com o cabelo pintado, não é isso, Magda? Exatamente. Boa tarde, sejam bem-vindas, viu? Vamos lá, vou começar com você, Maristela. A gente estava batendo um papo aqui antes sobre, né, nos bastidores, com quantos anos começaram a aparecer os fios brancos? Então, eu com 18 anos, eu já comecei a usar shampoo clareador, depois fazendo mechinhas, depois passei para tinta e era todos, de 15 em 15 dias eu tinha que pintar o cabelo. E é genético, porque eu criança, eu já lembrava, a figura que eu tenho da minha mãe era minha mãe de cabelo branco. Eu não lembro da minha mãe de cabelo preto. Então, a minha família toda tem cabelo branco muito nova. E aí eu comecei a pintar. E aí, antes da pandemia, eu já estava na menopausa, o cabelo caindo muito, frágil, quebradiço, tá horrível meu cabelo estava. Aí eu falei, eu vou cortar ele curtinho. Ele estava maior, cortei ele curtinho. Continuou caindo, quebradiço, eu sempre tive muito cabelo. E aí eu falei, gente, eu não quero mais pintar cabelo de 15 em 15 dias, porque está destruindo meu pobre cabelo, que já está pouco. E aí eu falei, mas como que eu faço a transição? Porque eu achava horroroso aquela raiz branca, né? Eu falei, não tenho coragem de fazer essa transição. Aí eu fui no salão da minha amiga, falei, faz um teste e vê se meu cabelo dá para você platinar meu cabelo. Aí ela fez o teste, falei, Maristela, seu cabelo aguentou. Eu falei, platina, bota ele prata. Aí eu pintei ele, descolori, né? Deixei ele prata. E aí ele foi crescendo e hoje é um cabelo super saudável, brilhoso, macio. Ele é um fio muito mais estruturado do que quando eu pintava o cabelo. Olha, e tava eu vendo adorei. suas fotos ali. Você viu, né? Mulher, você ficou ainda mais bonita. Olha, gente, então, te eu gosto rejuvenesceu mais. até. Olha, que linda. Uau. Sofisticada, né? Ficou bonitona, Eu gostei linda. mais, eu achei, todo mundo que me conhece mais de perto, né, que me pegou nessa fase de cabelo castanho, falou, Maristela, você é engraçado. Você rejuvenesceu com cabelo branco. Total. E eu realmente me gostei muito de cabelo branco. Fora a liberdade de não ficar mais aprisionada. Refém, né? Refém da tinta de 15 em 15 dias. Magda, você se vê assumindo os fios, assim como a Maristela? Olha, cabelo branco, ele vai ser sempre bem-vindo, porque vem cabelo, né? Nascer do cabelo, porque dá mais volume, mas o branco, não. Eu não me vejo. Acho lindo quem se assume. Sou super a favor, mas eu ainda não tenho maturidade para isso. Qual foi sua reação quando você começou a ver que os cabelos brancos estavam aparecendo cada vez mais? Olha, eu vou falar a verdade, tá? Eu comecei a arrancar. Eu falei, não, isso não me pertence. Isso não me pertence. Não quero cabelo branco. E eu, hoje, não sou escrava, porque eu tenho pouco até. Mas pelo meio do cabelo, no meio ninguém vê, né? Mas na frente, quando eu já vejo que a tinta está indo embora, que aparece branquinho, eu vou lá e arranco. A minha cabeleireira me mata, quase me mata, mas cabelo branco, deixo para você, Maristela. Tá linda assim também. Doutora, já vou começar com um ponto interessante que a Magda tocou. O fato de arrancar cabelo. É mito ou é verdade que nasce dobrado até, hein? Não existe isso, é mito. Mas, assim, Graças não é aconselhável sair arrancando os cabelos brancos, porque eles estão em constante produção. Para começar, Roberta, o que a gente tem que ter em mente?
A partir dos 40 anos é mais frequente, mas é claro que conta a genética, que nem a Maristela falou. Ela, aos 18 anos, já tinha cabelo branco. E assim vai. O estresse, a poluição, a genética, o fator também do sol em excesso também lesa. O que está acontecendo lá no nosso couro cabeludo, quando a gente recebe todas essas irradiações do sol e tal, eles atuam lá na mitocôndria da nossa célula do couro cabeludo. E essa célula é a célula do melanócito. Melanócito é onde produz a melanina. Então, no nosso couro cabeludo, eu sempre falo, você quer rejuvenescer a pele? Tem que rejuvenescer o couro cabeludo também. Então, rejuvenescimento do couro cabeludo vai levar um retardo para retardar a genética um pouquinho, sim, para o crescimento do fio branco, porque vai atuar nessa célula. Então, lá na célula tronco, onde nasce, onde está o melanócito, onde vai liberar a melanina para entrar e pigmentar o fio, se a gente tiver com cuidado com essas nossas células, elas vão continuar produzindo e não vão virar cabelo branco, mas a genética influencia, poluição e outros fatores. Mas é muito importante, porque eu, como dermatologista médica, o que eu faço no meu consultório? Anamnese, uma conversa com o paciente. A gente tem que saber da genética, todos esses fatores, o uso dos produtos químicos, que nem tem substâncias que têm fenol em excesso e outros mais que queimam o couro cabeludo e também vão levar uma descamação e envelhecimento precoce do couro cabeludo. Além de perguntar, de conversar, eu vou investigar o próprio couro cabeludo, eu vou olhar o que está acontecendo ali. E assim, depois eu trouxe um aparelhinho que a gente mostra, para mostrar o couro cabeludo da gente, como ele tem que ser saudável. Então, com o envelhecimento, se você pega muito sol, esse sol vai destruir essas células ali e provavelmente irreversivelmente. Tem algumas que ainda assim, se a gente consegue um tratamento no começo, a gente reverte, mas o objetivo também, além de olhar o local com o couro cabeludo, é de saber a vitamina, a vida saudável do paciente, a alimentação. E as vitaminas não são as vitaminas que são consumidas, mas as vitaminas que existem circulando em nosso sangue. Então, se a pessoa tem deficiência de cobre, principalmente cobre, zinco e outras mais, vai acontecer isso. O que aconteceu com a Maristela? Provavelmente. A genética falou muito alto, aí ela teve uma queda, que ela relatou a queda, a sequência, né? Estou pegando a história. A queda de cabelo. Então, a gente tem já uma queda a cada 4 a 6 anos que cai em quantidade maior, mas naquela queda, se as vitaminas, se a condição do organismo não está legal, ela junta tudo, cai mais cabelo, não nasce tão jovem o cabelo como era antes. Então, você já perde uma quantidade. E aquele cabelo que já tinha uma propensão a ficar branco, ele já vai ficar branco provavelmente irreversivelmente. Então, você está falando de irreversivelmente, tem umas fórmulas na internet que a gente entra, às vezes, em rede social, aí vem aqueles videozinhos curtos falando de vitaminas que prometem recuperar a cor original do cabelo. Existe isso, doutora? Não existe milagre, mas existem sim vitaminas, porém tem que ser pontuais. Por isso que o médico dermatologista tem que examinar e tem que ser feito exame de sangue mesmo para avaliar. Não é também simplesmente fazer o exame só do couro cabeludo, porque o exame do fio não é tudo. Então, as vitaminas, se for excesso de cobre, excesso de zinco, pode causar lesão na gente também. Então, a vitamina B12, cobre, zinco, todas essas vitaminas, elas estão incluídas no fio também. Mas nós precisamos... Mas elas ajudam por exemplo, a retardar... Com certeza, ajudam muito. Só que se em excesso usadas indevidamente, elas podem levar a um excesso de vitamina, que é hipervitaminose, e causar outros problemas. Magda, gostou da notícia? Adorei, nossa. Daqui a pouco eu faço contato. Tá vendo? Agora, Maristela, como é que ficou a sua autoestima quando você se olha ali na foto, o seu antes, o seu depois? Como é que você se sente depois que você assumiu os fios brancos? Então, eu estava até falando com a Magda que quando eu fiz que eu pintei o cabelo de prata, né, que foi uma coisa muito rápida, né? Eu saí de casa castanha e voltei branca, né? Eu levava um susto quando eu passava no espelho. Eu falei, meu Deus! Eu falei, nossa, que susto! Quem é essa mulher aqui? E eu levei esse susto. Mas era uma coisa que eu queria muito.
era parar de pintar o cabelo. Então, eu acho que começa tudo aí, você querer. E depois, eu gostei muito do resultado. Então, eu fiquei tão feliz, porque eu tinha conseguido ficar bem com aquilo que eu queria. Então, para mim, foi muito bacana. E as pessoas começaram a elogiar muito. E foi engraçado, porque eu fiz isso antes da pandemia. Porque na pandemia virou moda, né? Todo mundo deixou o cabelo branco, tá. Não podia ir para salão, não podia né? ir pra... Eu já estava com cabelo branco. Então, foi uma coisa que eu quis muito. E eu gostei do resultado. E eu acho que isso é importante. É você querer e você gostar. Porque eu falei assim, se eu não gostar, eu volto a pintar o cabelo novamente. Mas eu gostei muito. Eu achei que valorizou muito o meu rosto. Eu gostei. E aí, assim, eu acho que é tudo uma questão de postura também, né? É de você aceitar o seu cabelo branco e gostar daquilo. E você assumir a postura de que seu cabelo é branco. E aí é uma questão assim, eu sou idosa, mas eu não sou velha. Então, o ter cabelo branco não te faz ser uma velha. Você é apenas idosa. E eu sou idosa, mas eu tenho a alma de jovem. Então, eu acho que tem muito a ver isso, é o seu comportamento que vai te dizer. E você assim, transmite isso mesmo, né? aqui pra então, gente. eu acho que não é o cabelo que vai te deixar velha ou nova. Eu acho que é a sua postura, a sua atitude. E eu gostei muito. E Magda, você, quando você vai lá no salão retocar a raiz, como é que você se sente depois? Não, eu gosto muito, assim, da mudança, mas não tão radical quanto a da Maristela. Até porque eu não tenho muito cabelo branco, eu tenho poucos, mas os poucos que eu tenho, eu vou lá e arranco. Quando eu vou no salão, que eu vejo, eu gosto de mudar, já tive meu cabelo vermelho, preto, e hoje eu dei uma iluminada. Eu gosto realmente de mudar pintando, não assumindo. E também fica muito bem, é sobre isso. É a gente se sentir bem, rejuvenescida, né? Doutora, você trouxe o aparelhinho agora para a gente entender como é que funciona. Então, quando a doutora fala a respeito de um couro cabeludo saudável. Vou pegar. Né? Pode pegar aí pra gente, então, porque é um couro cabeludo saudável que vai dizer, né? Vai dizer, digamos assim, a idade do seu cabelo, é isso, doutora? É mais ou menos isso. O que nós temos no couro cabeludo, para ver nesse aparelho que se chama tricoscópio, é para averiguar quanto está saudável esse couro cabeludo e o fio também. A quantidade de fios, se ele está grosso, se ele está fino. O cabelo branco, a gente vai observar que não tem o pigmento no centro, mas se ele está saudável também. E eu trouxe até para mostrar uma coisa aqui que é interessante, que as pessoas não conhecem. Eu, como dermatologista, eu uso muito esse aparelhinho, que é um dermatoscópio, a gente vê pintas no corpo, nevos. Ó, bacana. Vê se tem melanoma, câncer de pele e tal. E fica aí um alerta, porque no couro cabeludo também existem lesões de câncer de pele. E como é perigoso, porque é um tratamento que eu gosto de fazer, que é o microagulhamento. O microagulhamento, ele rejuvenesce o rosto, que é o MMP, com medicamentos. Ele tanto rejuvenesce a pele da gente quanto o couro cabeludo. Por isso que tem tratamentos que eu falei que tem tratamentos que ajudam. Então, o couro cabeludo, antes de se fazer o tratamento, se faz a tricoscopia e se faz o tratamento para ver. Só que o couro cabeludo com câncer de pele, muitas vezes, uma pessoa leiga acha que é uma lesão qualquer. Deixa eu mostrar aqui, fazer um exemplo aqui como é. Por exemplo, aqui no couro cabeludo dela, eu vou ligar aqui o aparelho. Então, a Maristela que vai hoje... Eu sou a cobaia. Você é a cobaia. Vou pedir para os meus piolhos se esconderem, né, para não pagar... Já vou mostrar aqui um aqui bem facinho da gente ver, porque essas daqui são bem legais. Ó, aqui é um couro cabeludo. Vira aqui para a nossa câmera. Vou virar aqui, doutora. Ó. Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil. Aqui eu já salvei umas imagens. Quando eu coloco no couro cabeludo, vou fazer de conta aqui só para poder dar uma ilustração aqui. Eu coloco o aparelho e a gente visualiza aqui. Nesse caso, não é um couro cabeludo saudável, cheio de descamação. E aqui é um couro cabeludo que ele melhorou, porque foi o antes e depois, mas tem os fios finos, alguns fios rarefeitos aqui. Mas é legal e interessante a gente fazer e mostrar esse tipo de procedimento, porque o paciente, ele enxerga o problema
E a gente pode fotografar. Eu fotografo o couro cabeludo do meu paciente para ele ver o antes e depois, que nem está aqui. Então, ele consegue visualizar a melhora que ele teve no tratamento. Olha só que Então, bacana. até mesmo para o cabelo branco. Dá para fazer uma contagem, dá para ver como está naquele local, se o cabelo branco também está evoluindo bem. Porque o fio, que nem você falou lá do cabelo branco, que não gostaria de deixar o cabelo ficar nascendo e depois fazer a transição, cortar o cabelo ou deixar ele platinado. Existem maquiagens que podem ser usadas. Então, a gente também tem que averiguar. E não são prejudiciais, doutora? Não são prejudiciais. Você pode usar e depois lavar. Então, também pode ser usado como uma opção. E a Maristela é bem corajosa, ficou iluminado o seu rosto. Olha só, gente, que bacana. De repente, a gente encorajou você aí de casa também a assumir os fios brancos, ou não, né? Você que se ama, se olha no espelho, assim como a Magda está aqui, com o cabelo tingido. O importante é a gente se amar, né?